Neste domingo, 20 de julho de 2025, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais autênticas e corajosas. Preta Gil, cantora, empresária e apresentadora, morreu aos 50 anos, após uma batalha intensa contra um câncer de intestino diagnosticado em janeiro de 2023. A notícia chegou como um soco no estômago de quem acompanhou sua jornada, uma perda que ecoa muito além dos palcos e estúdios, reverberando nos corações de todos aqueles que encontraram em sua figura um símbolo de resistência, autenticidade e amor próprio. O silêncio que se instalou neste domingo não é apenas ausência de som, mas a pausa necessária para processar uma perda imensurável. Preta Gil não era apenas uma artista, ela era um fenômeno cultural, uma força da natureza que transformou cada espaço por onde passou. Sua morte deixa um vazio que não pode ser preenchido, uma ausência que será sentida em cada nota não cantada, em cada palavra não dita, em cada sorriso não compartilhado. A dor que permeia este momento é profunda e coletiva. Nas redes sociais, nos bastidores da música brasileira, nas casas de fãs anônimos, o luto se manifesta de forma visceral. A cantora enfrentava um câncer desde janeiro de 2023, quando revelou ao público o diagnóstico que mudaria o rumo da sua vida. Durante esses 2 anos e meio de luta, ela não apenas enfrentou a doença com dignidade, mas transformou seu processo de cura em uma jornada compartilhada, educativa e inspiradora. Era agosto de 1974, quando o Rio de Janeiro ganhou Preta Maria Gadélia Gil Moreira, filha de Gilberto Gil e Sandra Gadélia. Nascer em uma família onde a música pulsava nas veias poderia ter sido tanto uma bênção quanto uma maldição. Para Preta, foi sempre uma fonte de orgulho e, ao mesmo tempo, um desafio constante de construir sua própria identidade artística. O nome Meta carregava em si uma declaração política desde o berço. Quando Gilberto Gil tentou registrar a filha, enfrentou a resistência de um tabelião que questionava a escolha do nome, argumentando que não era comum. Foi a avó materna quem intervenou, lembrando com sabedoria que nomes como Branca, Rosa e Clara eram aceitos sem qualquer questionamento. O acordo firmado resultou em Preta Maria, mas aquele momento já anunciava o que ela se tornaria: uma mulher que jamais se curvaria aos preconceitos ou às expectativas alheias. Crescer como filha de Gilberto Gil significava estar imersa em um universo onde arte e política se entrelaçavam naturalmente. A casa da família Gil não era apenas um lar, mas um centro cultural onde passavam grandes nomes da música brasileira e internacional. Preta absorveu essa efervescência cultural, mas sempre soube que precisaria trilhar seu próprio caminho. A presença de Flora Gil como madrasta trouxe uma dinâmica familiar calorosa e acolhedora. Preta nunca escondeu o carinho que sentia por Flora, a quem carinhosamente chamava de segunda mãe, e a relação com os irmãos Ben, Bela e José sempre foi pautada por um afeto genuíno e uma cumplicidade que transcendia qualquer questão de meio-sangue. A trajetória artística de Preta Gil começou cedo, mas sua consolidação como artista independente demandou tempo e determinação. Ela precisava provar para si mesma e para o mundo que sua arte não era apenas reflexo do sobrenome que carregava, mas expressão genuína de sua personalidade única. Seus primeiros passos na música foram marcados por experimentações, parcerias e uma busca constante por sua própria voz. Quando finalmente encontrou seu espaço no cenário musical brasileiro, foi com uma proposta clara: ser autêntica, irreverente e comprometida com causas sociais que lhe eram caras. A música de Preta Gil sempre foi um reflexo de sua personalidade vibrante, inclusiva e desafiadora. Sucessos como Sinais de Fogo não apenas conquistaram as paradas musicais, mas se tornaram hinos de uma geração que se identificava com sua mensagem de empoderamento e liberdade. Sua presença nos palcos era magnética, uma energia contagiante que transformava cada show em uma celebração coletiva. No carnaval, ela brilhava com uma intensidade particular, incorporando o espírito da festa brasileira de forma única e autêntica. Além da música, Preta construiu uma carreira sólida como apresentadora e empresária. Sua empresa, a Mindy, tornou-se referência no mercado de marketing e entretenimento, sempre pautada por valores de diversidade e inclusão.
Como apresentadora, trouxe um olhar sensível e uma abordagem humana que conectava com o público de forma genuína. Cada projeto que abraçava carregava sua marca registrada, autenticidade, coragem e compromisso social. Preta Gil nunca foi apenas uma artista. Ela foi uma ativista disfarçada de cantora, uma voz que se levantava contra injustiças e preconceitos. Sua luta pela representatividade da mulher negra na mídia brasileira foi incansável e transformadora. Ela questionava padrões de beleza estabelecidos, celebrava a diversidade de corpos e defendia o direito de cada pessoa ser exatamente quem é, sem máscaras ou desculpas. Sua bissexualidade era vivida de forma aberta e natural, contribuindo para a visibilidade de pessoas LGBTQIA+, em um país ainda marcado por preconceitos. O ativismo de Preta não era performático ou oportunista, era visceral e genuíno. Ela falava de lugares que conhecia intimamente, de dores que havia sentido na própria pele, de lutas que haviam moldado sua perspectiva de mundo. Quando discutia gordofobia, falava como alguém que havia enfrentado julgamentos sobre seu corpo desde a infância. Quando defendia a causa das mulheres negras, o fazia a partir de sua própria experiência de vida. Quando lutava pelos direitos LGBTQIA+, era porque conhecia o peso da discriminação e o valor da aceitação. A maternidade trouxe uma nova dimensão à vida de Preta Gil. Francisco Gil, carinhosamente chamado de Fran, não apenas herdou o talento musical da família, mas também o comprometimento social e a autenticidade que marcaram a trajetória de sua mãe. Ver Fran crescer e se desenvolver como artista no grupo Gilsons era motivo de orgulho imenso para Preta, que sempre incentivou o filho a seguir seu próprio caminho, respeitando sua individualidade e apoiando suas escolhas. A relação entre Preta e Fran transcendia a típica dinâmica mãe-filho. Eles eram parceiros, cúmplices e amigos. Nos momentos mais difíceis da batalha contra o câncer, a presença do filho foi fundamental para manter sua força e determinação. Ver o amor incondicional de Fran, sua dedicação e sua maturidade diante da doença da mãe foi tanto um alento quanto uma responsabilidade adicional para Preta, que lutava não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que amava. Janeiro de 2023 marcou o início de uma jornada que ninguém deveria enfrentar. A batalha de Preta Gil contra o câncer começou em janeiro de 2023, quando, após sintomas como constipação e sangramento, ela foi diagnosticada com adenocarcinoma no reto. O diagnóstico chegou como um furacão, devastando planos e sonhos, mas também revelando uma força interior que poucos imaginavam que ela possuía. A decisão de tornar pública sua condição foi corajosa e estratégica. Preta entendeu que sua visibilidade poderia ser uma ferramenta poderosa de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do acesso a tratamentos de qualidade. Os primeiros meses de tratamento foram uma montanha-russa emocional. O tratamento inicial incluiu quimioterapia e radioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Cada sessão de quimioterapia era um teste de resistência física e mental. Os efeitos colaterais eram brutais: náuseas, fadiga extrema, perda de cabelo, alterações no paladar. Mas Preta enfrentava tudo com uma dignidade impressionante, compartilhando nas redes sociais não apenas os momentos difíceis, mas também pequenas vitórias e momentos de alegria que surgiam no meio da tempestade. A transparência com que ela conduziu seu tratamento quebrou tabus e aproximou o público de uma realidade que muitas vezes é vivida em silêncio. Ela mostrou que ter câncer não significava parar de viver, mas sim reorganizar a vida de acordo com novas prioridades. Suas postagens nas redes sociais se tornaram fonte de inspiração para milhares de pessoas que enfrentavam batalhas similares. Ela normalizou conversas sobre colostomia, sobre perda de cabelo, sobre medos e ansiedades, transformando sua dor em ponte de conexão com outras pessoas. Em março de 2023, ela enfrentou uma complicação severa, uma sepse causada por uma infecção generalizada, levando a 4 horas de inconsciência e 20 dias na UTI. Esses foram momentos de terror absoluto para a família e amigos. A possibilidade de perder Preta se tornou real e palpável. Gilberto Gil, o pai que sempre foi sua referência,
viveu seus piores pesadelos durante aqueles dias. Flora Gil, a madrasta que se tornara uma segunda mãe, não saía do hospital. Fran, o filho que precisava ser forte, oscilava entre a esperança e o desespero. Mas Preta Gil era uma guerreira. Ela retornou da UTI com uma determinação ainda maior, como se aquele susto tivesse reforçado sua vontade de viver. A recuperação foi lenta e gradual, mas cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. Ver Preta voltar a sorrir, a brincar, a fazer planos era um alívio indescritível para todos que a amavam. Em dezembro de 2023, Preta celebrou a conclusão de uma fase do tratamento e, por alguns meses, a esperança de que o pior havia passado permeou o ambiente familiar. Foram meses de respirar aliviado, de voltar a fazer planos, de acreditar que a vida poderia retornar ao normal. Preta aproveitou esse período para retomar algumas atividades profissionais, para estar mais presente na vida do filho, para curtir momentos simples que haviam se tornado preciosos. Mas o câncer é imprevisível e cruel. Em agosto de 2024, exames de rotina revelaram metástase em 4 áreas, incluindo linfonodos, ureter e peritônio. A notícia foi devastadora. Depois de meses acreditando na cura, descobrir que a doença havia se espalhado foi um golpe quase insuportável. Mas mais uma vez, Preta demonstrou uma resiliência extraordinária. Ela não se entregou ao desespero, pelo contrário, reorganizou suas forças para uma nova fase da batalha. O retorno ao tratamento foi marcado por uma abordagem mais agressiva e complexa. Passou por cirurgias, internações, choques sépticos, cada procedimento sendo uma nova prova de resistência. A família se mobilizou completamente em torno de Preta, criando uma rede de apoio que incluía não apenas parentes próximos, mas amigos leais e uma equipe médica dedicada. Passou por uma cirurgia de 21 horas, um procedimento que testou os limites da medicina e da resistência humana. Imaginar Preta Gil na mesa de cirurgia por quase um dia inteiro é compreender a dimensão do sofrimento que ela enfrentou. Mas ainda assim, ela emergiu desse desafio com a mesma determinação de sempre, adaptando-se às novas limitações que a doença impunha. Viveu com uma bolsa de colostomia definitiva a partir de janeiro de 2025. Para muitas pessoas, essa mudança poderia representar uma limitação insuportável, mas Preta transformou até isso em uma oportunidade de educação e conscientização. Ela falou abertamente sobre a adaptação à colostomia, desmistificou preconceitos e mostrou que era possível manter qualidade de vida mesmo com essa condição. Sua transparência sobre o assunto ajudou muitas pessoas que passavam pela mesma situação a se sentirem menos sozinhas e mais aceitas. Quando as opções de tratamento no Brasil se esgotaram, a família tomou a difícil decisão de buscar alternativas no exterior. Em maio de 2025, Preta Gil viajou para Washington, onde iniciou um protocolo terapêutico no Virginia Cancer Institute, um centro de referência mundial. A decisão de ir para os Estados Unidos representava uma última esperança, uma aposta em tratamentos experimentais que ainda não estavam disponíveis no Brasil. A despedida do Brasil foi carregada de emoção. Preta sabia que estava embarcando em uma jornada incerta, mas sua fé e determinação permaneciam inabaláveis. A família se organizou para acompanhá-la nessa empreitada, com Fran e Gilberto Gil se revezando para estar sempre ao seu lado. Amigos próximos também se mobilizaram, criando uma verdadeira corrente de apoio que atravessava oceanos. A medicina personalizada, baseada em mutações específicas do tumor, oferecia esperança com medicamentos em fase final de estudo. Os tratamentos experimentais representavam a fronteira da ciência médica, terapias inovadoras que poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Preta também passou por avaliações no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, outro polo de pesquisa oncológica. Os custos do tratamento, estimados em cerca de 7 milhões de dólares, aproximadamente 36 milhões, evidenciavam não apenas a complexidade dos procedimentos, mas também as barreiras de acesso que ainda existem na medicina. Mesmo para uma pessoa com recursos e conexões como Preta Gil, o tratamento representava um investimento financeiro e emocional gigantesco.
Isso levanta questões dolorosas sobre equidade no acesso à saúde e sobre como a medicina de ponta ainda é privilégio de poucos. Os primeiros meses nos Estados Unidos trouxeram momentos de esperança e otimismo. Início do protocolo experimental em 10 de junho de 2025 marcou uma nova fase da luta de Preta. Os exames iniciais mostravam sinais promissores, e havia uma sensação renovada de que talvez dessa vez a medicina conseguisse vencer a doença. Durante sua estadia nos EUA, Preta esteve cercada por uma rede de apoio que incluiu familiares e amigos próximos. Hospedada em um apartamento em Nova York, cedido por Nizam Guanais e Donata Meirelles, ela recebeu visitas de figuras como Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme e Cláudia Raia. A generosidade de amigos e a solidariedade demonstrada durante esse período mostravam o impacto que Preta havia causado na vida das pessoas ao seu redor. As visitas de amigos não eram apenas gestos de carinho, mas também fonte de força e esperança para Preta. Ver rostos familiares, compartilhar risos e memórias, sentir o amor das pessoas queridas eram elementos fundamentais em seu processo de cura. Cada amigo que atravessava o oceano para estar ao seu lado levava consigo não apenas afeto, mas também um pedaço do Brasil que ela tanto amava. Carolina Diekman conseguiu uma brecha nas gravações da novela e viajou para os Estados Unidos, demonstrando a profundidade das amizades que Preta havia cultivado ao longo da vida. Essas relações não eram apenas profissionais ou superficiais, eram vínculos genuínos construídos ao longo de anos de convivência e cumplicidade. Mas a medicina, por mais avançada que seja, ainda tem suas limitações cruéis. Piora detectada em 16 de julho após sessão de quimioterapia. O que deveria ser mais um passo no tratamento se transformou no início do fim. Durante uma sessão de quimioterapia em uma clínica em Washington, após exames, os médicos constataram que o câncer havia se espalhado, comprometendo sua recuperação. Preta Gil teve uma piora em seu quadro de saúde. Desde a última quarta-feira, 16/7, ela foi à clínica fazer mais uma sessão de quimioterapia e se sentiu mal. Lá, os médicos detectaram que a doença havia se alastrado. Imaginar os últimos dias de Preta Gil é confrontar-se com a fragilidade da vida humana e com a crueldade de uma doença que não respeita força de vontade, amor ou determinação. Os dias entre 16 e 20 de julho foram de agonia para todos que amavam Preta. A família se mobilizou completamente, com amigos da artista e o filho, Francisco, em terras americanas. Fontes ligadas à família revelaram que o pai da artista, Gilberto Gil, teve aumento da pressão arterial ao receber a notícia do falecimento, demonstrando o impacto devastador que a perda causou em toda a família. A última postagem de Preta, em 18 de julho, citando Cazuza, refletiu sua resiliência. Mais uma dose, é claro que eu estou afim. Mesmo nos momentos finais, ela mantinha seu espírito combativo e sua capacidade de encontrar força onde outros veriam apenas desespero. Essa citação de Cazuza não era apenas uma homenagem a outro ícone da música brasileira que havia enfrentado sua própria batalha contra a doença, mas também uma declaração de que ela não desistiria, que continuaria lutando até o último momento. Preta Gil se despediu do mundo neste domingo, aos 50 anos, deixando um vazio imenso na música, na televisão e na alma de quem acompanhou sua trajetória de coragem, autenticidade e afeto. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o encerramento de um capítulo importante da cultura brasileira contemporânea. A notícia da morte de Preta Gil se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando uma onda de comoção que atravessou todas as camadas da sociedade brasileira. Nas redes sociais, mensagens de apoio à família e homenagens à trajetória da cantora começaram a circular logo após a divulgação da informação. Artistas, políticos, anônimos, todos se uniram em um luto coletivo que demonstrava o alcance e a importância de Preta Gil na vida cultural do país. Amigos próximos, como a apresentadora Fernanda Paes Leme e a cantora Ivete Sangalo, que acompanharam Preta durante sua estadia nos Estados Unidos, expressaram solidariedade em mensagens privadas. O silêncio inicial da família era compreensível, palavras pareciam insuficientes diante da magnitude da perda. O impacto da morte de Preta vai muito além do círculo de amigos e familiares próximos.
Ela deixa órfãos todos aqueles que encontraram em sua figura uma fonte de inspiração e coragem. Mulheres negras que se viam representadas em sua luta pela visibilidade, pessoas LGBTQIA+, que encontravam em sua autenticidade um exemplo de vida livre de preconceitos, pessoas em tratamento contra o câncer que se fortaleciam com sua transparência e determinação. Preta construiu um legado que transcende sua produção artística. Ela foi uma educadora disfarçada de entertainer, uma ativista que usava seu talento como plataforma para causas maiores. Suas canções continuarão ecoando em rádios e plataformas digitais, mas sua verdadeira herança está na forma como ela mudou consciências e quebrou barreiras. A representatividade que Preta Gil trouxe para a mídia brasileira foi revolucionária. Em um país onde a diversidade ainda luta para ser reconhecida e celebrada, ela abriu caminhos para outras mulheres negras, para pessoas com corpos diversos, para aqueles que não se encaixavam nos padrões estabelecidos. Sua simples existência no espaço público era um ato político, uma declaração de que todos têm direito à visibilidade e respeito. Seu ativismo não era apenas discurso, era ação concreta. Através de sua empresa, ela promovia a inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Em seus projetos artísticos, sempre buscava representar a pluralidade brasileira. Em suas aparições públicas, não perdia oportunidades de abordar temas importantes como racismo, gordofobia e homofobia. A transparência com que Preta Gil enfrentou seu tratamento contra o câncer também deixa um legado importante. Ela desmistificou tabus, educou sobre a importância do diagnóstico precoce, mostrou que é possível manter dignidade e qualidade de vida mesmo diante das maiores adversidades. Quantas vidas foram salvas, porque pessoas se inspiraram em sua coragem para procurar ajuda médica? Quantas famílias se fortaleceram vendo como ela enfrentava a doença? O Bloco da Preta, sua criação carnavalesca, também faz parte desse legado. Mais do que uma simples festa, era uma celebração da diversidade, um espaço onde todos eram bem-vindos independentemente de cor, tamanho, orientação sexual ou classe social. Era o Brasil que Preta sonhava inclusivo, alegre e genuinamente diverso. Para Fran, seu filho, a perda da mãe representa não apenas um luto pessoal, mas também a responsabilidade de carregar adiante os valores que ela representava. Ver como ele tem crescido como artista e como pessoa, sempre mantendo os princípios que Preta lhe ensinou, é uma das maiores consolações em meio à dor da perda. Gilberto Gil perde não apenas uma filha, mas uma continuadora de seu legado musical e social. A relação entre pai e filha sempre foi de profundo amor e admiração mútua. Preta conseguiu a difícil tarefa de honrar a herança familiar enquanto construía sua própria identidade artística. Ver seu pai envelhecer é natural, mas perdê-la aos 50 anos é uma inversão cruel da ordem natural das coisas. Flora Gil, a madrasta que se tornou segunda mãe, também enfrenta uma perda devastadora. A família que ela ajudou a construir e manter unida agora tem um vazio que jamais será preenchido. Os irmãos Ben, Bela e José perdem uma referência, uma fonte de alegria e união familiar. A música brasileira fica mais pobre sem a voz de Preta Gil, mas também mais rica por tudo que ela deixou. Suas canções continuarão sendo cantadas, seus exemplos continuarão inspirando, suas lutas continuarão ecoando. A arte tem essa capacidade mágica de tornar eterno aquilo que é mortal, de transformar vida em legado, experiência em inspiração. Pensar em Preta Gil é lembrar que a vida vale a pena ser vivida com intensidade, autenticidade e coragem. Ela nos ensinou que não importa de onde viemos ou quais desafios enfrentamos, o que importa é como escolhemos existir no mundo. Ela escolheu existir de forma plena, sem medo de ser julgada, sem vergonha de seus sentimentos, sem receio de lutar por aquilo em que acreditava. Sua morte aos 50 anos é prematura e injusta, mas sua vida foi completa no sentido mais profundo da palavra. Ela amou, foi amada, criou, inspirou, lutou e resistiu. Deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou, e essa talvez seja a medida mais verdadeira de uma vida bem vivida. Neste momento de luto, é natural que sintamos raiva da injustiça, tristeza pela perda, vazio pela ausência. Mas também devemos sentir gratidão por ter tido Preta Gil entre nós, por ter aprendido com ela,
por ter sido tocados por sua arte e sua humanidade. Ela nos ensinou que é possível ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, que é possível lutar contra o mundo e ainda assim manter o coração cheio de amor. O Brasil se despede hoje de uma de suas filhas mais queridas, mas Preta Gil não se vai completamente. Ela permanece em cada canção que ainda será cantada, em cada pessoa que escolherá viver com mais autenticidade por ter conhecido sua história, em cada luta por igualdade e respeito que continuará sendo travada. Ela permanece na música de Fran, no orgulho de Gilberto Gil, no amor de Flora Gil, na saudade de todos nós. Preta Gil, você fez mais que valer cada minuto do seu nome, você fez valer cada minuto da sua vida. Descanse em paz, guerreira. Sua luta terminou, mas seu legado é eterno. Que possamos ser dignos da herança que você nos deixou, a coragem de ser quem somos, a força para lutar pelo que acreditamos e a sabedoria para amar sem medo. Até sempre, Preta. O Brasil não será o mesmo sem você, mas será para sempre grato por tê-la tido.